Oi, gente! Mais um vídeo para o canal, inclusive esse é o primeiro vídeo de 2026. Então, feliz 2026! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco dos meus ganhos e dos meus desafios vivendo uma vida de imigrante aqui no Japão. Inclusive, nesse ano eu quero compartilhar com vocês mais das minhas experiências, dos meus movimentos como imigrante, não somente mostrando e levando vocês para conhecer o Japão e os lugares e a cultura. Então, podem esperar mais vídeos onde eu vou compartilhar um pouco mais os bastidores, o lado interno. Se inscreve no canal que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 ganhos que eu tive relevantes e 3 desafios que eu fui vivendo ao longo da jornada. Bom, já fazem mais de 10 meses que a gente se mudou aqui para Kobe, no Japão, e muitas coisas aconteceram, né? Eu acredito que o primeiro momento que a gente se muda é aquele momento de muita intensidade, de muita alegria, muita felicidade, de viver o novo, né? E aí depois que esse primeiro, segundo mês chegue, as coisas começam a entrar na rotina, tudo se encaixa, que começa de fato a vida de imigrante. Então eu posso dizer que estou indo aí para o 11º mês, vivendo aqui, mas de fato vivendo a rotina, o dia a dia e vivendo os processos faz mais ou menos aí 9 meses, uma gestação, né? E essa gestação assim muito intensa, gente. Então foram muitos altos e baixos, não tem como não dizer, mas eu percebo assim algo muito bom nesses altos e baixos. Eu consigo ver o lado muito mais cheio do copo, mesmo tendo os baixos, não querendo ser positiva e tentando acreditar que tudo é perfeito, porque não é, mas realmente como um amadurecimento. Então eu vejo muito isso e eu quero poder compartilhar com vocês, porque eu não sei se você tem vontade de migrar, se você tem o sonho de morar fora, se você tem o sonho de ser uma missionária, se você já morou fora, mas muitas vezes a minha partilha também pode tocar no seu coração, e eu sei que a gente tá nesse canal pra gente crescer juntas. Então, bora falar um pouquinho sobre os 3 ganhos e os 3 desafios. E eu vou começar pelos desafios. É engraçado que muita gente acredita que um dos maiores desafios que eu passei aqui no Japão foi com a língua, porque é uma língua completamente diferente. E acredita que eu não coloquei a língua aqui nos meus 3 desafios? E eu vou te explicar o porquê. É lógico que começar a falar uma língua completamente nova é um desafio, né? Mas eu não coloquei aqui no meu top 3 porque eu tive os meus privilégios em relação a isso. Já explicando para vocês, o meu marido ele fala japonês, então isso sempre me auxiliou ao longo da jornada a não ficar tão desesperada de não conseguir falar a língua. E eu nunca me mudei para o Japão com a intenção de falar japonês, né? O propósito foi diferente. Então eu não tive aquela ansiedade de preciso falar a língua, preciso. Eu lidei muito bem com o fato de muitas vezes não conseguir falar a língua, usar o celular para me virar e começar a fazer o curso, que nem eu já compartilhei com vocês um pouco da minha rotina, eu estudando japonês e tá aprendendo aos pouquinhos. Então isso, lógico que é um desafio a gente não falar a língua, mas não foi para mim, porque particularmente eu conseguia a ajuda do meu marido quando preciso, do celular, e aos pouquinhos eu estou aprendendo. Então isso foi uma coisa relativamente mais tranquila. Mas eu vou falar o primeiro desafio que eu tive, que agora eu acho que a gente vai entrar na primavera, e eu vou completar um ciclo aqui, né? Porque eu cheguei na primavera, vivi o verão, o outono e o inverno. Então agora eu posso dizer com propriedade que o meu maior desafio, eu acredito, aqui no Japão, vivendo como imigrante, foi o clima. Gente, eu não imaginava o quanto eu ia estranhar, o quanto eu iria achar diferente viver num clima completamente diferente do Brasil. Eu morei a vida inteira no Brasil, né, até meus 29 anos, e sempre em São Paulo, com aquele clima de São Paulo que faz 1001 climas em um dia só, né? Mas o calor daqui do Japão e o frio do Japão não chega nem perto do Brasil. O calor é muito calor e o frio é muito frio. Eu acredito que esse foi o meu maior desafio de me adaptar com o país em si, porque em contrapartida, assim, o Japão é um país muito bom, gente, as pessoas muito educadas, tudo funciona. Então, realmente é um país maravilhoso, mas o clima, assim, não foi tão fácil de lidar. É lógico, graças a Deus a gente tem aquecedor, a gente tem ar-condicionado e tudo fica mais confortável, mas viver lá fora com esse muito calor e muito frio que é o desafiador. Então, no calor
é muito quente, inclusive uma curiosidade que eu já compartilhei lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, meu Instagram é juliana.missy, eu falei pra vocês que o verão aqui é muito quente por conta da umidade. No Brasil, a umidade lá no norte, que é o lugar mais quente do Brasil, que tá lá quase na linha do Equador, ele chega até 70%, mas aqui a umidade no verão chega a 90%. Então, aqui o calor é assim uma coisa muito surreal. Você sua muito. Eu nunca fui uma pessoa de suar, nem fazendo atividade física. E aqui você sai para ir comprar um pão e você volta precisando tomar um banho. Então, são 4 banhos por dia. É uma coisa assim que é aquele calor que derrete, assim, sabe? Então, foi desafiador lidar com essa questão do clima. E no inverno também é muito frio. Então você sai na rua, eu tive uma sensação que eu nunca tinha tido no corpo, que é ter dor nessa região aqui da mandíbula, do queixo, de tanto frio, com cachecol, com touca, com muita roupa, e essa parte aqui só voltar a ter sensibilidade quando tomava alguma coisa quente. Então, realmente, assim, é muito frio. Então, pra mim foi bem diferente acostumar com o clima, não foi uma coisa tão fácil. Colocou aí no meu primeiro desafio aqui no Japão, mas que eu acredito que agora que, como eu falei, eu tô vivendo o primeiro ano, eu vou me acostumar mais, porque agora eu já sei como é o inverno e como é o verão. Então eu acredito que vai ser um pouco mais fácil de lidar daqui pra frente, né? Eu acho que o primeiro ano foi o choque maior. Em segundo, meu maior desafio foi o fuso horário, gente, porque a minha família toda, os meus amigos, a maioria mora tudo no Brasil, né? Então, são 12 horas de fuso Brasil-Japão. Então, quando o meu dia está começando aqui, o dia do Brasil está acabando. Isso significa que eu não consigo ter uma constância de comunicação com as pessoas do Brasil. Seja com os meus pais, com a minha irmã, com as minhas amigas. Eu sempre tenho que marcar para conseguir falar. Ou eu tenho que tentar a sorte. Eu ligo e vejo se alguém está acordado e vejo se dá para falar. Então isso para mim foi um desafio bem grande. Eu gostaria muito que o Japão fosse um país mais perto do Brasil. O Japão é um país maravilhoso, que eu me adaptei muito bem, mas que o fato de ser muito longe é uma coisa que eu falo, nossa, podia ser um pouquinho mais perto, né? E o fuso horário pega bastante. Então, isso foi um desafio porque as minhas relações com as pessoas do Brasil foi difícil de eu continuar tendo uma constância, de eu continuar alimentando uma relação assim por conta mesmo do dia a dia. Porque você tem que se adaptar à vida nova, né? Nos primeiros meses eu até estava mais presente nas ligações, nas conversas, mas era porque eu ainda estava muito conectada com a vida do Brasil. E aí eu entendi que eu falei, não, eu tenho que virar a chave, eu tenho que viver minha vida aqui, né, com meu marido. E aí quando você vai se adaptando aqui, você vai percebendo que você vai perdendo algumas coisas lá. E o terceiro, que tem tudo a ver com esse segundo, é o estar longe da família, né? E principalmente em momentos marcantes. Eu acho que o que mais pegou em mim foi estar longe em momentos marcantes. Então, aniversário das pessoas que eu amo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, virada de ano, minha irmã casou e eu não estava lá, ela tá grávida e eu não tive a oportunidade de ver ela grávida, então perder esses momentos marcantes, essas datas marcantes é uma coisa que dói muito o coração. Então, foi um desafio muito grande saber lidar com essa decisão de você querer morar longe, mas de perder esses momentos. Então, isso é uma coisa que passa muito na cabeça, assim, principalmente acho que no primeiro ano, e foi um grande desafio para mim, e que acho que o maior segredo que eu encontrei para saber lidar foi me permitir chorar, não me fechar nessa dor. Então, todos os dias dessas datas marcantes que eu senti muita falta, eu chorei muito, gente. E foi muito bom, porque todas as vezes que eu chorava, parecia que eu me esvaziava e aí eu ficava pronta de novo para continuar o meu caminho aqui. Inclusive, os meus tios e meu primo vieram agora. Foi por isso também que eu fiquei mais off nesse final de ano, começo de ano, porque a gente ficou com a família do Bruno no final do ano, e no começo do ano eu estava total vivendo aqui o meu tempo com eles. E quando eu fui dar tchau pra eles, eu chorei bastante. Eu falei até assim, né, pro Bruno, pro meu marido, eu vou chorar só mais um pouco, mas tá tudo bem. Aí eu chorei, 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 passou. Então, foi muito bom ter esse momento com eles, mas foi nesses momentos também que me reafirmou ainda mais os meus ganhos
aqui no Japão, né. Então eu tive esses 3 desafios, que eu acredito que foi desse primeiro ano, não sei o quanto tempo vai durar, se eu sempre vou ter esse desafio com o clima ou com essa questão do fuso horário, se um dia eu vou acostumar a estar longe da família, mas esses foram os 3 maiores desafios desse ano de 2025. E os meus 3 ganhos eu acho que tem tudo a ver falar até inclusive com a partida dos meus tios. Então eles chegaram aqui no meio de janeiro e ficaram até o comecinho de fevereiro. Foi muito intenso o momento que a gente passou junto, foi muito bom receber eles aqui. E é você ter a sensação de uma parte sua, né, tá aqui vivendo nesse novo lar. E foi muito gostoso isso, mas ao mesmo tempo na hora de dar tchau, me deu a certeza. Tive muito ganho estando aqui, então estava tudo bem dar tchau, porque eu estava bem. Esse maior ganho eu vou começar compartilhando, foi viver mais conectada comigo mesma. Eu acredito que quando a gente se torna imigrante, a gente se vê de frente com a solidão, e aí você descobre que não é uma solidão, é uma solitude, e dentro dessa solitude você aprende a ser sua melhor amiga, você aprende a se amar muito mais, você aprende a respeitar mais os seus limites, os seus desejos. Então eu acredito que a vida de imigrante te traz na prática um autoconhecimento muito grande. Então, para quem não sabe, eu sou formada em educação física e depois eu fiz uma transição para trabalhar como terapeuta com autoconhecimento, e nem todos esses anos aí de autoconhecimento, de curso, de vivência, eu tive tanta experiência e tanta vivência de me conhecer mesmo na prática. Eu acho que esse ganho foi muito grande, então dar tchau para eles me doeu, mas ao mesmo tempo eu senti uma paz muito grande de eu tô bem, de agora o meu novo pertencimento é a mim mesma. Eu pertenço a mim, eu sou o meu lar. Junto com meu marido, né, a gente se torna uma só carne e isso faz com que a gente seja o seu novo lar, não importa onde a gente esteja, então isso pra mim foi muito, muito bom. Eu acredito que com isso eu me tornei mais segura de mim, com mais autonomia, eu ocupo o meu lugar, eu me sinto no meu lar comigo mesma, aquela conexão de dentro pra fora mesmo, sabe. Então esse ganho, assim, foi algo muito, muito importante pra minha vida e que eu recomendo pra todo mundo, assim, que não é fácil, tem dias que você acha que não vai dar conta, que você quer desistir, mas é o momento que você persiste e é nesse lugar que você encontra a sua força e que você se torna mais resiliente, que você se torna mais a sua melhor amiga. Então, pra mim, assim, o fato de ter esse ganho foi algo muito importante pra poder permanecer aqui. E, inclusive, o segundo ganho maior, assim, foi a minha fé, né. Eu até poderia colocar em primeiro lugar, porque de fato esse é o maior ganho, mas eu quis colocar o outro para conectar justamente com o que eu estava falando anteriormente dos meus tios e da minha família, né, quando eu dei tchau para eles, eu senti essa paz. Mas o maior ganho, com certeza, foi algo maravilhoso que eu vi Deus fazendo na minha vida. Eu me converti em 2024, então quando eu me mudei para cá eu tinha 1 ano de convertida, e eu me entreguei realmente para viver o novo de Deus aqui, mas eu não imaginava que nesse novo de Deus eu ia viver um deserto tão grande de precisar conhecer o verdadeiro significado do evangelho. Não sei se você crê em Jesus, se você é convertido ou se você não é, mas eu vou compartilhar da minha fé, que é em Cristo, e que eu me converti, eu me batizei, eu aceitei Jesus na minha vida, mas eu vi ao longo desse processo, principalmente morando aqui, processo de conversão é literalmente um processo, né. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre, como até a forma de eu me vestir mudou e que realmente é um processo da gente ir se transformando, né. E eu vi isso acontecendo a partir do momento que eu vim para uma igreja, pequena, completamente diferente da igreja que eu estava lá no Brasil. Comecei a ser pastoreada pelo meu pastor, assim, tete a tete, perto, uma coisa, assim, muito maravilhosa, e eu comecei a descobrir qual era o verdadeiro significado do evangelho. Eu dediquei muito do meu tempo, porque esse ano eu decidi não estar trabalhando, né, eu dei uma pausa no meu trabalho esse ano de 2025, e grande parte do meu tempo eu me dediquei para ler a Bíblia, buscando a Deus e conhecer mais a Deus. Era como se tivesse incompleto, o significado da cruz para mim. E foi aqui que eu entendi, que eu tive revelação, na verdade, né, nesse relacionamento diário com o Pai,
sobre a graça de Jesus, sobre viver na graça de Jesus, sobre entender o que era ser filha de Deus. Então eu sou muito, muito grata, porque eu creio que se eu tivesse lá no Brasil, eu não teria essa revelação que eu tive aqui. Então o fato do fuso horário, né, me impedir que eu falasse com as pessoas, estar muito longe, não estar trabalhando, me permitiu ter tempo e dedicação para eu mergulhar mais fundo na palavra, para eu mergulhar mais fundo, para eu conhecer mais a Deus. Então, a palavra diz que em tudo dai graças, né? Então, nesse lugar do fuso horário, eu dou graças, porque foi graças a isso que eu tive mais tempo e disponibilidade para conseguir me entregar mais para o Senhor. Esse lugar, me entregar realmente não para viver o evangelho que é vinde a mim, né? Mas é o evangelho de sacrifício vivo. E foi aqui, vivendo no Japão, que eu pude ter mais revelação de quem ele é e viver mais a graça do Senhor. Foi o maior presente, assim, que eu poderia ter tido. E sair daquele lugar realmente de fé que eu tenho Deus para alcançar algo, ou eu tenho Deus porque ele me faz algo, ou Deus está num lugar de eu agradecer pelas bênçãos que ele me dá, mas realmente conhecer o Deus que morreu por mim e ele veio manifestar o reino de Deus e ele nos chama para pregar o evangelho até que ele volte para que a gente viva no novo céu e na nova terra, né? Esse foi o maior ganho assim que eu tive. Para finalizar, que eu creio que tem tudo a ver também com isso, foi o fortalecimento do meu casamento, né, gente? Eu tinha pouco tempo de casada com o Bruno. A gente já morava junto há um tempo. A gente foi morar junto em 2023, mas a gente casou em novembro de 24, então a gente tinha 6 meses de casado e a gente 1 ano e meio morando junto, né? Acho que até um pouco mais, quase 2 anos morando junto. Não, e eu não sou boa aí de matemática, gente, mas não sei. Mas o casamento de fato ele acontece, né? Aconteceu no meu coração quando a gente de fato casou perante a lei, perante a Deus, e o casamento fortaleceu muito por a gente estar longe dos nossos familiares, né? A família do Bruno mora aqui no Japão, mas eles moram em outra cidade, então a gente vê eles uma vez a cada 2 meses, normalmente, num final de semana, num tempo de que a gente tem mais juntos. Estar longe da minha família e da família dele, a gente se vê como casal, isso forjou muito a gente, a ter desafios, a ter conversas difíceis, a gente se responsabilizar, a gente se posicionar e a gente decidir falar: nós somos um pelo outro e a gente não vai desistir e a gente vai ser força um para o outro, a gente vai ser lar um para o outro. E eu acredito que foi algo que esse 1 ano morando aqui no Japão fortaleceu muito. Isso eu acredito que é o processo do casamento, quando a gente decide realmente casar, né? Que não é só o casamento no papel, mas quando a gente no nosso coração fala eu vou casar, em qualquer lugar a gente pode viver isso, né? Mas no meu caso foi aqui vivendo no Japão, na terra do Bruno, né? Que ele é japonês, que eu pude viver isso com meu marido de forma muito profunda e intensa, né? Então, pra mim, quando eu olho para esses 3 ganhos, que é o fortalecimento do meu casamento, minha relação comigo mesma e a minha relação com Deus, eu só tenho a agradecer. Todos os contras que vieram foram muito difíceis, mas você ver os frutos de todas as renúncias que você fez é algo sobrenatural. Permaneci, aqui eu estou, e eu me sinto até mais preparada agora para dar novos passos em 2026, que eu quero compartilhar em breve com vocês mais passos aí que eu quero dar, porque agora mais estabilizada, tendo essa oportunidade, esse privilégio do meu marido estar trabalhando e eu podendo estar me adaptando, de poder dar novos passos, né? Mais madura, mais conectada, mais centrada, né? Sem um lugar de fuga, sem um lugar de luta, mas de realmente querendo viver aquilo que Deus nos fez para ser, né? Que quem é essa mulher que Deus nos fez para ser? É quando a gente se converte, quem a gente se torna mais parecida com Cristo, mais colocada num lugar de ser imagem e semelhança do Senhor. E eu creio que o Japão foi um choque térmico assim na minha vida para me desestabilizar, mas me alinhar em muitas coisas que iria me fazer crescer, mas que quando a gente fala crescer, né, não é crescer para cima,
mas é aquele crescer de expansão de consciência que, na verdade, espiritualmente nos faz diminuir, né. Sou muito grata ao Japão, muito grata a esse primeiro ano, e quero compartilhar mais com vocês um pouco desses processos que eu tô vivendo. Não sei se você se identificou com algum desses processos, se você já viveu ele, independente de você tá morando fora ou morando no seu país, mas eu creio que compartilhar tudo isso com você pode fazer sentido para o seu coração, a gente pode se ver, se reconhecer e juntas caminhar, né, nesse propósito da gente ter o nosso autoconhecimento, o nosso fortalecimento como casal e o nosso relacionamento com o Senhor em espírito e em verdade, né. Então os vídeos vão continuar uma vez por semana e em breve eu quero trazer novidades para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo se você lembrou de alguém enquanto você via esse vídeo e vamos juntas para a gente crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo.